E aí, tudo bem? Eu sou o Rafa Assis, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Tempo de Mesa. E aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tempo de Mesa. Toda terça-feira, um episódio fresquinho aqui para você. Eu sou o Rafa Assis, muito prazer e seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o amor e o medo. Isaías 41, versículo 10 fala: não tenha medo, pois estou com você, não desanime, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei com minha vitoriosa mão direita, eu o sustentarei. Deus está falando para a gente não ter medo. Na Bíblia existem 365 afirmações e Deus falando pra gente não ter medo, ou seja, um para cada dia. Ele está com a gente todos os dias e nós não precisamos ter medo, ou não precisamos ceder ao medo, né? Porque o medo é um sentimento e ele vai aparecer, assim como a alegria, assim como a tristeza. O medo ele vai aparecer, ele vai chegar em algum momento da nossa vida. O medo ele aparece, mas não é isso que precisa nos parar. O medo não pode nos parar, porque em 1 João 4,19 diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. E existem pessoas que pensam que os maiores vitoriosos de qualquer tipo de coisa na vida, as pessoas que conseguiram sucesso no esporte, na vida financeira ou em qualquer área que tiveram que um grande esforço ali, lutar, acreditar, acham que não tiveram medo. Mas todo mundo sente medo. O medo, como eu disse, é um sentimento. Agora, o oposto, né? As pessoas acham que o medo é o oposto de coragem. Não, você precisa ser corajoso, cara. Você não pode ter medo. Não. O oposto da coragem não é o medo. O oposto da coragem é a covardia. O medo é um sentimento que você vai ter. Você vai ser corajoso apesar do medo. Já viu uma pessoa que pula de paraquedas? Ela não deixa de ter medo na hora de pular, principalmente se for a primeira vez. Se for uma pessoa experiente, de repente, ele pode estar acostumado e não ter medo, né? Pode ter adrenalina ali, mas medo não. Agora, uma pessoa que vai fazer o primeiro salto, ele pode estar ali com medo, mas ele vai saltar. Não quer dizer que o medo foi embora, não. Ele foi mais corajoso do que o medo. E quando a gente traz isso para a luz da Bíblia, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Deus, ele é amor. O medo não é de Deus. Existem dois mestres que querem nos controlar 24 horas por dia. Dois mestres que querem ganhar, na verdade, melhor do que controlar, vou trocar essa palavra de controle. Dois mestres que querem ganhar a nossa atenção. Um deles é o amor e o outro é o medo. Para qual mestre nós vamos dar o poder da nossa mente, o poder da nossa vida? Deus é amor e ele lança fora todo o medo. Você vai sentir medo durante o dia, você pode sentir medo na hora de fazer uma prova, você pode sentir medo na hora que sobe num ringue, se você luta, se você faz parte de algum esporte, você vai sentir medo. Eu sou atualmente faixa marrom de jiu-jitsu e azul escura, ponta preta de Muay Thai. E todos os meus amigos, né, que eu converso, eu pergunto: você não sente mais medo quando vai lutar?
E a resposta é a mesma de todo mundo. Eu sinto, mas eu vou apesar disso. Eu sinto aquele nervoso, aquela adrenalina, aquele medo ali, mas eu vou apesar disso. Tem um filme chamado Troia, que na hora que a Grécia ela é desafiada ali e pedem para chamar o campeão Aquiles, né? Tem o Aquiles, naquela época um lutador, né? Como tem o exemplo de Davi, quando lutou com o gigante Golias, ele escolhia um campeão e quem ganhasse, todo o reino era entregue para aquele que ganhou. E eles chamam Aquiles no filme e o menino olha para Aquiles e fala: tem um gigante lá e se eu fosse você, eu nunca enfrentaria aquele homem. E Aquiles fala uma coisa que eu nunca mais esqueci na minha vida e trago sempre para a minha vida isso. Ele olha para o menino e fala: é por isso que o seu nome nunca vai ser lembrado. Nós precisamos vencer o medo. Nós precisamos deixar o amor lançar fora o medo que há em nós. Se Deus prometeu alguma coisa para você, eu sei que às vezes você recebe uma palavra de Deus, você recebe uma promessa, mas quando você olha à sua volta, parece tudo nublado, parece que a palavra só veio até aquele momento ali. E o que eu vou fazer agora? Deus diz: confia, dá um passo de fé, confia no que eu falei, confia em mim. O amor verdadeiro lança fora o medo. A confiança que você tem em Deus vai lançar fora o medo. Pedro foi o único discípulo que saiu do barco para andar com Jesus. A gente olha para Pedro e fala: Pedro afundou, ele temeu, ele duvidou e tudo mais. Mas ele foi o único que saiu do barco e andou com Jesus. Ele foi o único que venceu o medo e andou na água. Ele afundou logo depois, sim, mas ele andou. Você conhece mais alguém que já andou sobre as águas? Eu não conheço. Pedro não temeu as ondas e o vento até o momento que temeu. Parece redundância que estou falando, mas não é. Pedro, quando ele sai do barco, ele sai sobre uma palavra de Jesus. Eu costumo falar que Pedro ele não andou na água, né? Embora a gente saiba que sim, biblicamente ele está falando que ele andou na água, mas metaforicamente falando, Pedro ele andou sobre as palavras de Jesus. Ele falou para Jesus, Pedro fala para o Senhor Jesus: é você, mestre? E Jesus fala: sou eu. Ele fala: se é você então, Pedro fala para Jesus: se é você então, mande que eu vá até você. E Jesus fala o quê? Vem. Pedro então anda nessa palavra, vem. Na verdade, Pedro andou sobre várias palavras, né? Quando Jesus falou: joga a rede do lado direito, joga mais uma vez. Pedro falava o quê? Senhor, eu sou especialista na área. Eu sei muito melhor do que qualquer um isso aqui que eu estou fazendo. O que você está falando é impossível de acontecer na minha área. Mas como você está falando, porque você está falando, eu vou jogar minha rede. Eu vou acreditar no que você está falando, apesar de eu entender muito bem dessa área. Apesar de eu ser especialista nisso, não vou confiar na minha lógica. Vou confiar na sua palavra. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o barco quase vira de tanto peixe. Foi preciso ajuda de mais pessoas para trazer aquele peixe todo. Quando Jesus libera uma palavra sobre a sua vida, não tenha medo. Seja corajoso. Lembre, a coragem não é o oposto do medo. A covardia é oposto à coragem. Coragem é um sentimento. A coragem é você, apesar do medo, continuar seguindo. Apesar do medo, continuar em frente. Em Apocalipse 21, versículo 8, diz assim: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e todos que praticam imoralidade sexual, bruxos, ocultistas, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo
que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Jesus está prometendo aqui que o lugar dos covardes é junto com os depravados, assassinos, imorais, bruxos, ocultistas no lago de fogo. Olha que pesado isso é. Como ele olha para quem é incrédulo. Lógico que ele nos ama. Ele nos ama demais. Só que, como ele mesmo fala, o reino dos céus é tomado à força. Ou seja, você precisa acreditar. Você precisa entender no seu coração que o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico que a gente vive. Por quê? Porque antes de existir o nosso mundo físico, o mundo espiritual existia antes. E o nosso mundo só existe porque no mundo espiritual Deus falou, haja, e o nosso mundo físico veio a existir. Se no mundo espiritual Deus falou, haja, e o nosso mundo veio a existir, no mundo espiritual Deus está dizendo, não tenha medo, que eu estou com você. Adivinha o que vai acontecer no mundo físico? Não temas, não tenha medo. Se Deus te deu uma palavra, segue nessa palavra, escreva essa palavra, anote num lugar e cole na parede, cole em algum lugar que você todos os dias passe por ela e veja as promessas de Deus ali para você, a promessa que Deus liberou sobre a sua vida, sabe? Em 2 Coríntios 1, versículo 20 diz assim, ó, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Ele está dizendo que todas as promessas em Deus são sim. Ou seja, todas as promessas que Deus fez para você, ele já liberou. Já está livre para chegar até a sua vida. Já está liberado no céu. Só que ele diz o quê? A vocês competem o amém. Ou seja, se vai acontecer ou não, depende do amém que nós vamos dar para as palavras que Cristo já liberou sobre nós. Ele já liberou sim para nós, para todas as promessas que Ele fez para nós. Todas as promessas que Deus fez sobre a sua vida são sim. E nós dizemos o amém. Nós tomamos posse disso. Nós nos revestimos das promessas de Deus. E tomamos posse dela para nós. E não podemos duvidar. Você não pode duvidar mesmo que esteja tudo contra você. Você não pode duvidar mesmo que pareça que a morte está na sua porta. Mesmo que pareça tudo impossível. Mesmo que pareça que nada vai acontecer. Mesmo que pareça que todo mundo se esqueceu de você. Ninguém te liga para te contratar. Ninguém te chama para fazer nada. Ninguém lembra do seu nome para o seu trabalho. Você não é promovido. Todo mundo é promovido na sua frente. Todo mundo ninguém lembra de você. Seu telefone não toca em momento nenhum. Mas Deus diz, as minhas promessas para você são sim. Então confia e diga amém e tome posse. Porque isso é o verdadeiro amor lançando fora o medo. Você precisa se revestir do verdadeiro amor. Você precisa andar junto desse verdadeiro amor o tempo inteiro. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. O medo está associado à punição. Você só tem medo de algo porque acha que vai ser castigado, que vai ser punido por aquilo. É por isso que Deus fala, o verdadeiro amor lança fora o medo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é muito incrível. Nós fomos amados primeiro. Por isso nós o amamos. Por isso nós nos revestimos do verdadeiro amor que lança fora todo o medo. Eu quero te encorajar
a pegar todas as promessas que Deus fez para você, que você se lembre, e anote no papel, grave no seu celular ou em algum dispositivo que você possa ouvir, e fique todos os momentos que você passar por uma crise, por uma dificuldade, pegue esse áudio ou essas promessas escritas e leia. Lembre das promessas que Deus tem sobre a sua vida. Ele não é homem para que minta. Se ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Você precisa acreditar que o verdadeiro amor, ele precisa lançar fora o medo que você está de não conseguir, o medo de falir, o medo de não conseguir, de não vencer, de não romper, mesmo estando tudo ao contrário, mesmo estando tudo oposto do que você acredita. Ele diz: eu vou te sustentar, não temas, a minha mão vitoriosa. A mão de Deus é invicta, ele nunca foi derrotado e ele nunca será derrotado. Confie no amor, confie em Deus. Ele lançará fora todo o medo. Não ande em covardia. Não ande em covardia. Covardia é o oposto de coragem. Medo é um sentimento. Lembre-se sempre disso. Você pode sentir medo, mas você não pode deixar de ser corajoso, porque você precisa entender que o verdadeiro amor lança fora o medo. Ou seja, eu vou atravessar esse mar. Ele vai abrir. E mesmo que esse mar não abra, se Deus falou, eu vou andar por cima dele. Ele é quem prepara o caminho no deserto. Onde não há caminho, ele prepara um caminho. Onde não há vitória, ele prepara a vitória. Onde não há esperança, ele é a nossa esperança. Não desista, não tema. Vá. Se Deus falou, vá. Não pare, não retroceda, continue avançando, você está avançando. Quando você avança na coragem, quando você avança cheio do seu mestre, o amor, você quando olha para trás, depois não olhando para trás com a retrospectiva de lembrar onde você estava, não, mas para comparar da onde você saiu e aonde ele está te levando, você vai ver como foi bom confiar nele, como é bom confiar na palavra do amor, como é bom confiar na palavra de Deus. Ele nunca vai falhar, ele não falha. Confie em Deus. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se saiu palavras da boca de Deus a seu respeito, não temas. Não desanime. Não desista. Você vai conseguir. Só conquista quem não desiste. O medo não pode te tocar. O medo não pode fazer nada com você, só te parar. Não pare, não desista. Se você não desistir, você consegue chegar lá. Só não pode desistir. Não desista, não desista, não pare. Eu quero te encorajar a não desistir. Eu quero te encorajar a repetir, a falar junto comigo. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu pai. Eu sei quem é o meu papai. Eu sei que nenhuma promessa dele volta vazia, porque a palavra dele me garante que todas as promessas dele para mim são sim. E eu digo amém e amém para essas promessas. Deus te abençoe. Espero que o episódio de hoje tenha sido edificante para sua vida, como tem sido para minha, como foi para minha. Se fez sentido para você, não deixe de seguir lá no seu na sua plataforma onde você escuta, né? Não deixe de encaminhar para seus amigos. Se fez sentido para você, encaminhe para 3 amigos, pelo menos.
Vamos fazer esse podcast chegar longe para mais pessoas que estejam nesse momento pensando em desistir. Não desistam. Seja a voz de Deus para essa geração. Encaminhe esse podcast para o máximo de pessoas que você puder. E até o próximo episódio.